Eu, como um grande comunicador, eu sou apaixonado por pessoas, por comunicação, por um bom papo. E de uns tempos para trás, eu comecei a me interessar pelo estudo do inglês. Comecei a estudar inglês, acho que tem 3 anos que eu estudo, 2 vezes por semana eu me dedico a isso. E claro que eu tinha que trazer alguém para representar eh, o, o aprendizado do inglês. E hoje eu trouxe uma pessoa incrível. Ela é professora há mais de 20 anos. Ela, inclusive, ela está à frente hoje coordenando uma grande escola, uma escola que está há 60 anos no mercado, que é o CCAA, e que tem um método que é de brasileiro para brasileiro. Seja bem-vinda, Andréia Rangel. Obrigada, Que bom que você veio. obrigada. Vamos bater papo? Bora? Andréia, você me contou um pouquinho aqui da sua trajetória, Sim. mas eu quero aprofundar, quero saber, estou curioso. Uhum. Você falou assim, Marcos, eu estudo inglês no CCAA desde os meus 12 anos de idade. Sim, desde os 12. Como é que você foi parar estudando inglês? Foram seus pais? E como que surgiu essa paixão por ensinar inglês? Bom, aos 12 a gente não toma muita decisão sozinha, né? Mas eu fazia um outro curso próximo da minha casa e aí vi a bandeira do CCA e Uhum, me interessei, cheguei em casa e falei, é porque eu tô nesse curso, esse curso é pouquinho, é um curso sem expressão. uhum. E eu já conhecia o CCA, a gente lá eu sou do Rio de Janeiro, então o CCA é do Rio de Janeiro, então ele é bem forte lá, né? Ele Entendi. sempre foi uma bandeira muito forte no Rio. E aí eu fui fazer um teste de nivelamento para ver se eu conseguia acompanhar uma turma do CCA e aí, para minha sorte, consegui acompanhar. Legal. E aí entrei para o CCA aos 12, me formei aos 17, e ao me formar, foi na mesma época que eu passei no vestibular, para fazer letras, não queria ser professora, mas eles me chamaram para dar aula para criança, porque o CCA faz esse trabalho, que o Uhum. meu melhor professor é o meu ex-aluno, porque eu Com sei por onde ele certeza, passou, eu com sei certeza. tudo que ele aprendeu, eu sei qual foi o material e o método ao qual ele foi exposto. Total. E aí eu fui chamada para dar aulas no mesmo, na mesma escola que eu estudei. Com 17 Com anos? 17, Uau. comecei a dar aula no CCA. E aí, nesse meio tempo, eu mudei um pouco de estado, né? Eu tive que sair do Rio algumas vezes, Aham. tal. Em alguns lugares eu não encontrei CCE, apesar de a gente Uhum. ter muitas unidades pelo Brasil. E quando eu cheguei em Brasília, há 23 anos atrás, Ok. encontrei o CCE de novo. Ah, E uau. aí fui fazer outra vez um teste para professor e comecei a dar aula no CCE desde então. E hoje eu coordeno a unidade do CCE da Asa Norte. Uhum. Sou cria do método e fã do método, porque eu sei que realmente funciona. Fala um pouquinho desse método. Você falou de brasileiro para brasileiro. O É, que que significa isso? bom, significa que quem criou o método foi um brasileiro, Ok. é o Dr. Valdir Lima, que é um Uhum. linguista. Ele Uhum. entendeu o que era melhor para um brasileiro aprender primeiro, o que faz mais sentido para a gente, como falante de língua portuguesa, que é absolutamente diferente do inglês. O Uhum. que era melhor a gente aprender primeiro, por onde começar. E ele criou um método em que você segue uma sequência natural, como você aprendeu a sua língua materna. Você primeiro ouve bastante, fala, e aí depois que você está dominando a parte oral daquele novo conteúdo, é que você vai ver como se lê e como se escreve Hum. tudo aquilo. Porque não adianta eu te mostrar a forma escrita sem ter internalizado e amadurecido essa parte oral, porque eu vou ter uma tendência a puxar a pronúncia para a minha língua materna. Então, eu Uhum. vou ler errado, eu vou pronunciar errado, que é o que acontece muito até Faz todo hoje, né? sentido. Ah, eu leio muito, eu recebo candidatos a aluno. Ah, eu leio bastante, eu entendo. Mas na hora de falar, a pronúncia não sai correta. Então, o método CCI, a gente tem apoio do audiovisual, áudios gravados por americanos, né, falantes nativos, nosso Uhum. inglês é americano, Uhum. e aí eu tenho uma referência perfeita, que é o áudio do americano falando. E enquanto o aluno está em sala, ele vai treinando aquela pronúncia daquela nova palavra, daquela nova estrutura, daquele novo phrasal verb, seja o que for. Uhum. E quando ele chega a escrever, ele chega a ver escrito aquilo ali, ele já fala, nossa, Já tô em casa. eu já sei, né? Então eu não preciso ficar fazendo leituras extensas e muita explicação gramatical, por exemplo, porque ele já viu na aula dele Uhum. como isso funciona, como é que ele vai usar, é como a criança ela sabe que amanhã eu vou e ontem eu fui. Ninguém te espera que isso era um tempo verbal futuro e passado. Eu sei que amanhã eu vou e ontem eu fui.
E aí o aluno CCA segue essa sequência lógica, né? Para mim é uma sequência lógica. Primeiro ouvir, depois falar. Então, nos primeiros momentos, como é que funciona? Ele vai assistindo vídeos, ouvindo? Porque eu concordo com você, porque nenhuma criança, ela começa sua vida, lendo Lendo e gramática ou escrevendo. conjugando Não. verbo. Ela vai aprendendo até de uma forma mais simplista Uhum, a se comunicar, a ser exatamente. entendida, ponto. Então se segue esse mesmo método. Então, primeiro escutar, Isso. e aí depois Depois falar. falando. É. Então, eu tô em dúvida, assim, as primeiras aulas, então, ele não tem gramática? Não, na parte oral a gente não fala de gramática. Ele até usa, mas a gente não fala, a gente não dá nome aos pontos gramaticais. Aí quando ele termina a fase oral daquela, cada lição ele vai passar por esse Ah, processo. entendi. Ouvir, Então, falar, ler e escrever. A cada perfeito, lição. Vamos ver, perfeito. um livro no curso regular tem 10 lições. A Entendi. cada lição, uma lição dessa dura 2 aulas e meia a 3 aulas para ser finalizada a parte. Hum, Então, em sala de aula, a gente trabalha muito a parte oral. ok. Como que é trabalhada essa parte oral? A gente tem vídeos de apoio, então vai passar um vídeo, um comercial, uma historinha de um diálogo entre duas crianças, dependendo do nível, né? Uhum, Eles vão assistir esse diálogo e o professor vai é, destrinchar esse diálogo, né? Parcelar esse diálogo todinho para ele entender cada pedacinho do diálogo, sem traduzir, levando ele a entender. Então, se lá no diálogo apareceu, sei lá, a mais famosa, The Book's on the Table, o professor vai mostrar na tela. It's a book. Okay, book, what's this? Aí o aluno responde, it's a book. Okay, is it a book or a pen? Oh, that's a book. ok. Okay, good. Is the book on the table or under the table? Hum, Né? Então ele vai especificar book, table, então ele já entendeu quem é o book, quem é o table. ok. E aí depois disso, okay, is the book on the table? Yes, where's the book? Oh, the book's on the table. Very good. Is the book on the table or under the table? The book's on the table. E assim, e Sensacional. aí o aluno vai, eu não digo para ele que o que é Você a não traduz, tradução, é. não, de jeito não. A tradução é um empecilho para o aprendizado, porque o aluno fica dependente. Eu brinco quando eu vou falar com os alunos, mas a professora não traduz. Eu falei, o cérebro da gente, Que bom. ele é sem vergonha. E se ele sabe que em algum momento vai vir a tradução, ele não vai se esforçar. E assim, o método CC, a gente acredita que o aluno descobrindo sozinho o significado, quando ele mata a charada, que ele fala, é isso que ela falou, entendi. Ele não vai Uhum, esquecer mais. Então, o aluno passa por essas etapas na fase oral e sempre com interação com a turma, sempre uhum. perguntando. Agora você pergunta para o seu colega, bota um livro, a gente põe um livro em cima da mesa, pergunta para o seu colega, where's the book? Oh, where's the book? Okay, is this a book or a pen? Pergunta para o seu colega, what's this? E aí ele vai fazendo pergunta, respondendo, interagindo, e a aula flui dessa forma. Então, eu passo toda a parte oral trabalhando isso, e aí quando a gente termina, que eu sei, olha, ele já entendeu, ele é capaz de reproduzir o diálogo, ele é Uhum. capaz de usar esse novo conteúdo na vida real, porque não adianta ele só saber falar da imagem, ele vai Sim, usar, isso é vício de quem dá aula CCA, contextualizar, tá? sim. Não dá para dizer, apontar, porque a gente faz o tempo todo aqui. E aí ele vai conseguir usar isso na vida real, ok, então a parte oral está trabalhada. Agora, falou, ok, open your books. E ele vai abrir o livro, vai ler tem a transcrição do texto que ele trabalhou, do Uhum. diálogo, ou do comercial, ou do documentário, seja lá o que ele assistiu, dependendo do nível. Ele vai falar, nossa, é assim que escreve, mas eu já sei, ele já sabe falar. Quando ele olha, nem lê muito a frase, ele repete o que está na cabeça dele, né? E aí o professor vai trabalhar os pontos gramaticais. Então, se daquele eu trabalhei o verbo to be no presente, Uhum. ele vai agora, então, tá vendo? Você falou, the book is, so it is. Então, acabamos de aprender o it is. E eu não vou chegar numa aula do C e vou falar assim, ok, verbo to be, I am, you are, he is, she is, she is. Não. Não. Hum. Numa lição apareceu you are, na outra apareceu I am, na outra apareceu we are, já apareceu no plural, e ele vai agregando isso, até que um dia ele sabe conjugar o verbo to be no presente, mas ele não pegou E ficou decoreba. decorando, não. Frutas, as crianças pequenas. Eu não ensino todas as frutas para eles. Numa historinha aparece uma menina com uma maçã. Na outra historinha, a personagem da história, que eles já conhecem, tá comendo uma uva. Então, ele já Legal. aprendeu laranja, já aprendeu maçã, hoje na historinha tem uva. Hum. A outra historinha, ele foi no domingo passear com a família, hoje é segunda, dia de ir para a escola, aí ele vai aprendendo os dias da semana, as frutas, tudo do jeito que ele Uhum. aprendeu na vida. Porque você não vai, o menino chega e fala assim, o que é isso? Isso é um gatinho. Ó, e existe também cachorro, leão, papagaio. Não, é porque o método tradicional trabalhava muito assim, né? Sim, Hoje a sim. maioria das escolas já não faz isso, porque não funciona. Ele vai aprendendo de acordo com o que vai aparecendo na vida dele. E também
vocês escolhem situações que são mais cotidianas, mais corriqueiras, que Sim, acontecem mais. exatamente. Então a gente tem, por exemplo, crianças de 3 a 5 anos, que é o baby class. Uhum. Eles não veem nada escrito, porque eles não estão prontos para isso, né? Então até o baby 6, que é com 5 anos, eles não veem nada Que escrito. legal. Eles só veem Imagem e tudo imagem, eles mais. sabem o nome dos personagens, vocabulário solto, ele não Uhum. estrutura ainda. Ok. Então ele sabe o nome dos objetos da sala, ele obedece comando, tipo sit down, let's Uhum. go. Eles vão começando a responder a comandos, mas eles não veem, porque a gente não pode interferir. Ele ainda não está nem sendo Sim. alfabetizado na escola, Sim, né? Até sim. os 5. Então ele precisa que no CC a gente respeite esse momento. Aí, Legal. chegando no Kids, eles começam a associar a imagem com o nome, mas eles ainda não escrevem esse nome. Eles Uhum. conseguem ver bola e escrito do ladinho, ball, e já falam o nome, mas eu ainda não peço para eles escreverem. Até uns 7 anos eles aí escrevem muito pouco. Uhum. Depois a gente começa a introduzir a escrita, porque como é muito diferente, Hum. ele vai começar a confundir na língua materna, né? Sim, Eu não total. posso interferir, eu tenho que ter esse cuidado. Às vezes o Uhum. pai fala, mas ele não leva nada escrito para casa. Eu falei, não leva. Ele sabe, se você pegar o desenho que ele fez na sala, ele vai te falar, eu desenhei um dog ao lado de uma ball, eu peguei, esse aqui é o Leo, que é um dos Uhum. personagens das historinhas. E o legal é que os personagens vão crescendo com eles. Que massa, que Então, no legal. início, eles são menorzinhos, Aham. vivem coisas da idade deles, né? E aí os personagens, de acordo com a passagem dos livros, vão crescendo Uhum. também e tendo experiência que eles estão tendo na escola, de ir para aula de balé, Sim. né? Que eu Jogar tenho que futebol, jogar não sei o quê. futebol, aí depois começa, eu tenho prova na escola, eles vão crescendo junto. E aí a gente tem essa preocupação de que isso seja bem natural. Às vezes eu falo, mas não sei se eu estou aprendendo, né? Eu já tive aluno que entrou no curso regular com a gente, fala, mas eu venho para cá que na sala eu falo, mas aí quando eu chego lá fora eu tenho a sensação de que eu não vou falar. Aí um dia, O problema é essa sensação. é, essa Esse sensação, né? medo de Aí os pais também falam, gente, porque tem o pai que chega em casa e fala assim, ele tá no inglês, fala alguma coisa. Não vai sair, não vai sair. A criança vai travar e não na vai hora, sair, cara. né? A minha neta tem 3 anos, a professora falou que ela repete as palavras na sala. E quando sai, fala, o que você aprendeu hoje? Nada. Ela não fala pra gente. Às vezes eu tô na escola, ela sai da sala, aí a professora vem, fala pra vovó o que você aprendeu. Não sei, não lembro. Não lembro, esqueci. Mas aí um dia ele viaja com os pais, né? Ele já tá com 10, 11 anos, 12 anos, viaja com os pais para Disney. Ok. E aí, do nada, ele consegue pedir uma Entender, informação. começa O pai falou assim: como é que eu vou saber para que lado é o brinquedo tal? Eu sei perguntar isso, porque eu já vi isso na minha lição. E aí ele vai lá e pergunta, e o pai falou: nossa, ele falou inglês lá, ele ajudou a gente a perguntar onde é que ficava o restaurante. cara, que legal. Ele já sabe perguntar a direção, ele já sabe pedir informação de hora, que horas o Uhum. parque fecha. E aí a gente descobre, na necessidade, eles descobrem que estão falando. Sim, Isso é legal, isso é o método natural. Eu não sei que eu sei, mas na hora que precisa, vem. vem, porque tá lá, a informação tá internalizada. Tem lá uma gavetinha lá que Uhum. guardou essa E informação. todas as aulas são em inglês. Todas elas dadas em Mesmo inglês. os Os pequenininhos. pequenininhos a gente intercala para eles não ficarem muito perdidos em sala. Então, o Uhum. professor, se ele fala, pegue seus livros agora, só que pegue seus books. Uhum. Então, eu já vou introduzindo e cada vez eu vou tirando Ah, mais legal. português e colocando mais inglês, que é para eles irem se acostumando. Então, eles já Uhum. chegam cumprimentando em inglês na hora de ir embora, saem cantando e falando em inglês, Ah, tem as né? musiquinhas também, cara, Tem que é musiquinha, muito porque legal. eles precisam. O material do Baby tem essa preocupação, que as aulas têm que ser lúdicas, Uhum. divertidas, envolventes, que ele tem que ter prazer em estar ali. Ele não pode ser muito, ele não é cobrado, ele não tem avaliação. A gente faz no final do semestre um relatório para o Sim, pai, falando, olha, está interagindo informativo, bem, mas se diverte na aula, tem dificuldade, não responde, tem. responde quando é solicitado, Uhum. ou então é mais tímido, Uhum. participa, mas fica caladinho, ainda não está pronto, Uhum. mas ele não é avaliado de fazer prova, nada disso, porque não está pronto, nem prova oral a gente faz com os babies ainda, com os kids a gente já faz uma provinha oral, eles não sabem, mas estão Que sendo é. avaliados, A Aham. professora fala, vem cá, olha essa figura aqui. Aí começa a fazer perguntas sobre a figura. What time is it? Aí olha o reloginho, ele consegue falar a hora. Hum. E a gente vai nessa crescente com eles. Então, assim, eu estou fazendo aqui Sim, um overview uma aqui, né? É, propaganda não, forte, porque eu acredito muito, eu sei que funciona muito bem. não, eu Né? já ia te perguntar isso, assim, qual a importância que você enxerga tanto para as crianças, eu acredito que o mundo que está chegando agora, esse mundo conectado, quem não fala inglês está alguns Sim, passos atrás.
Mas eu queria que você falasse, assim, da importância e do tempo também de aprendizado, quanto tempo leva para os adultos, para as crianças, porque você Uhum. demorou, pelo que eu vi, eu não sei se isso Uns mudou de 4 anos, 12 aos aos 17, 17. uns Hoje 5. mudou um pouquinho? Como é que tá? Mudou. Na minha época eram 6 anos e meio. Se você entrasse no livro um eram 6 anos e meio de curso. Se você Ok. entrasse no curso regular, sem fazer os infantis. Uhum, Hoje são 5 anos e meio. Né? Você uhum, condensou, porque hoje os meninos já nascem num mundo bilíngue, né? uhum, Eu pego um menino de livro um hoje, comparando com o meu livro um de quando eu era iniciante, eu uhum, não tinha exposição nenhuma ao idioma. uhum, Só no Brasil a gente tinha uma música ou outra em inglês, né? uhum. Mas você não tinha a exposição que eles têm hoje. Os meninos hoje, quando você vai falar de vocabulário específico de games, eles sabem tudo. Ele falou, teacher, eu já vi uma vez que tem não sei o quê, que quando dá game over é não sei o quê, porque o Uhum. start, porque esse aqui é turn, que é para ele contornar aqui o obstáculo. Então, eles sabem, né? Ah, e hoje no currículo, falar inglês não é mais um diferencial. No meu tempo era um Sim, diferencial. total. Quase ninguém falava, quem falava estava Ganhava, lindo, tava na né? frente. Hoje não. Hoje quem não tem inglês no currículo está correndo na desvantagem, porque a maioria vai ter. Por mais que seja Total. o inglês intermediário, Sim, mas tem algum sim, conhecimento, né? Então, falar inglês, entender inglês, é para você estar no comércio, senão você não está no mercado, né? Você não está no mercado de trabalho. sim. Você tudo vai precisar. Eu atendi uma menina que trabalha no boliche aqui do Pier. Ela falou: eu Uhum. preciso falar inglês, porque vai Uau, estrangeiro no boliche. que legal. E aí eu quero explicar como é quanto o tempo, quantas bolas ele tem direito, Aham. como é que usa, o que a gente serve aqui. Ela falou, eu fico completamente perdida. E aí tem um colega que fala inglês Se que dá muito está bem. se dando super bem, o chefe só chama ele está sempre atendendo os estrangeiros. Então hoje eu não tenho pretensão de sair do país, mas aqui dentro eu preciso falar Mas você inglês. acha que tá muito assim? Porque eu eu trabalhei, como eu te falei, no COC, Lago Norte. Eu cuidava, tinha uma agência de marketing Uhum, e até fechei no ano passado justamente para cuidar da nossa escola. E foi um grande laboratório para minha carreira, para minha hoje como gestor da escola de artistas e tudo uhum, mais. Foi muito bom, porque eu entendi como funciona a escola e também entendi a importância do inglês, porque lá uhum, no Coque Lago Norte, então eu vou deixar um abraço para a Kátia e para o Luiz, que são os sócios fundadores. Fundadores não, os fundadores são os pais deles, mas sócios hoje, administradores, uhum, e eu entendi a importância. E uma das minhas motivações para aprender o inglês foi justamente o coque. Porque eu falei, aham, cara, a gente tem um projeto que tá bem ali, depois eu vou te mostrar, ele chama The Imagineer, que eu chamo de engenharia da imaginação. uhum, Então, é um projeto de comunicação que no primeiro momento nós não tivemos como colocar ele em inglês, porque ele mexe muito com técnicas de oratória, com coisas que eram muito experimentais. Por uhum, exemplo, hoje não se ensina oratória nas escolas. aham, E eu vejo lá, por exemplo, vamos trazer esse assunto aqui até para a gente poder conversar, bater mais papo. Mas assim, lá no COC tem o Robotic Makers, tem eu não sei se chama Environment, eu sei que é uma aula de jardinagem, de meio aham. ambiente, tem o Financial Education, Legal. tudo em inglês. E eu achava aquilo sensacional. Então, na minha primeira oportunidade, eu falei, eu preciso aprender a falar inglês Aham, para trazer a oratória e a criatividade. Hoje eu falo que eu ensino comunicação criativa. Comunicação, que é oralidade, uhum, expressividade, e a criatividade. certo. Só que nós tivemos, André, muitos desafios lá por conta da fluência. Aham. Porque por mais que o Cox seja uma escola bilíngue, os primeiros, as primeiras turmas, os mais novos, eles têm uma dificuldade de fluência, de falar inglês Aham. com mais facilidade, Mais mais facilidade, fluidez e tudo entendi. mais. Como é que você enxerga isso? Me dá umas dicas, você Bom, com tanto tempo de é, experiência. assim, eu falei que hoje em dia quase todo mundo tem inglês no currículo, né? Claro Uhum, que ainda não é o ideal. O Brasil ainda é um país que ainda tem muito pouco bilíngue, né? Muito uhum, poucas pessoas que são bilíngues, que têm conhecimento de um segundo idioma, de um terceiro, então, uhum. são raros, né? Mas é muito mais do que eu estou comparando quando eu entrei no mercado, quando Sim, eu me que formei, era um ou outro, era um né? ou outro. Então, eu tinha Uhum, na minha sala, no colégio,
sei lá, numa sala de 40 alunos, a gente tinha ali 3, 4 que faziam inglês em curso, o resto só o inglês da escola. Hoje, se você for numa escola, você vai pegar uma turma de 30, 40 alunos, Uhum. metade ou mais da metade está em cursos de inglês. Legal, Então, legal. a concorrência aumentou, Tô né? com Como, certeza. como dizem assim, o sarrafo subiu, né? Tá mais aqui, eu preciso estar Uhum, mais bem preparado para competir nesse mercado de trabalho. E total. tudo vai me pedir segunda língua, né? Eu terminei a faculdade, quero fazer um mestrado fora. Preciso de uma segunda língua. Uhum, Eu consegui um trabalho aqui ou numa empresa, ela já em algum momento ela vai ter contato uhum, com outro país, eu vou precisar me comunicar com alguém de outro país. Então, assim, essa comunicação está muito rica, né? Está sim. muito viva hoje em dia. Eu estou o tempo Uhum, todo ouvindo coisas em inglês, falando coisas em inglês, né? uhum. Então, a importância de eu estar nesse mercado com um bom inglês e vindo de uma escola forte é muito grande, né? Não, Eu não posso deixar e passar. complementando o que você falou, hoje, por exemplo, a gente tem um professor nosso, bilíngue, dá Uhum, aula em inglês, na verdade 2 dando aula lá no Coque Lago Norte. uhum, E o projeto da Imagineer hoje, ele tem um pouco disso, de levar essa parte de comunicação, de criatividade, tudo isso por meio das artes, ou seja, a uhum. gente usa as artes, teatro, a dança, o youtuber, canto, desenho, a gente tem uma aqui que chama o famoso Art Attack da Disney, Ela né, que falou Art Attack, eu gostei do nome que vocês deram para a na aula. verdade não fomos nós, Vocês estão isso usando o Art Attack, é né? exatamente da própria Disney, do Disney Channel, né, que eles que criaram isso. Então, hoje eu tenho uma dificuldade muito grande, que na verdade, você que está assistindo, você vai pensar que é dificuldade, mas é uma oportunidade, eu Uhum, vejo muito mais como uma oportunidade para quem fala inglês. Por quê? Porque hoje eu só consigo colocar professores lá no Coque Lago Norte e alguns colégios, por exemplo, Escola Canadense, que mais? Eleva, aham. Maple Bear, como é o nome daquela outra? Né, Escola das Escola das Nações, Nações, americana. americana, só se fala, se a pessoa, o profissional fala inglês. Sim, não é assim. Temos lá algum curso mais rápido, mas para esse tipo de profissional que precisa ingressar, ou ele tem que passar pelos 5 anos mesmo? Não, existe uma modalidade que a gente chama de modalidade VIP, Ok, que o aluno vai determinar em quanto tempo ele quer o curso dele. que Aí ele legal. vai investir, ele pode ter aula todos os dias, né? Ele pode ter Uhum, aula. Ah, eu tenho aluno que tem os dois extremos. Tem gente uhum, que quer aprender bem devagarinho, que não tem muito tempo, então ele faz uma aula por semana e uhum, leva aí uma eternidade, mas está estudando, está aprendendo. E o aluno, o VIP, ele pode fazer a opção também de fazer aulas individuais, em que ele vai determinar a carga horária uhum, dele, que dias ele quer essa aula, ele tem uma mega flexibilidade, porque ele uhum. pode cancelar a aula, ele pode intensificar. Eu agora estou de férias no meu trabalho, vamos Vou dar uma, intensificar, aham, vou dar uma acelerada. acelerada no meu curso. Os alunos de turma regular, toda virada de semestre a gente tem curso de férias, que ele pode adiantar um semestre em 2 semanas, Ok. também fazendo uma espécie de imersão, fazendo bem rápido. Agora, não tem mágica aprender inglês, eu Sim. preciso passar pelo processo. Porque às vezes você fala, mas eu fui no tal curso lá, está ensinando em 1 ano e meio. Inclusive, está proibida a propaganda de ensinar em 1 ano e meio. Você não ensina em 1 ano e meio. Eu ensino em 1 ano e meio, o básico. Uhum, Então, assim, os cursos falam assim, em 1 ano e meio você sai falando inglês. Não sai. Numa turma regular, com 2 horas e meia, 3 horas de aula por semana, você sai falando o básico. Você uhum, sabe se identificar, sabe dizer de onde você é, sabe dar uma direção, pedir uma informação de onde fica isso, palavras, um vocabulário bem básico. Eu sim, consigo, mas não vou estar pronto para participar de uma palestra, jamais. para dar uma palestra, muito menos. Então, não tem mágica. Eu preciso passar por todo esse processo. Por isso que é legal eles Uhum, começarem bem cedo. Porque o uhum, adulto ele não tem tempo mesmo. sim. Já passou, ele já perdeu a oportunidade lá atrás e ele agora está tentando correr Correr atrás. atrás. Aí ele vem atrás do milagre. Ele vem, não, eu quero a mágica, eu quero você, eu preciso. Ontem eu Uhum. recebi um interessado, falou assim, eu preciso fazer uma prova de proficiência no final do ano Não, aí não para dá. ir para não sei para onde. Eu falei, olha, você vai fazer, mas sua proficiência vai dar A1, A2, que é o básico, o B1, que é o intermediário, talvez até dele Uhum, fez um teste lá comigo. Eu falei, ó, mas você não vai conseguir comprovar uma proficiência de nível de falante autônomo, falante independente, com 6 meses de curso. Não, não total. consegue. Eu te falo isso porque nós trabalhamos aqui com música, então assim, para você decorar, que é decorar, não é Uhum, aprender, é decorar uma música, você precisa de pelo menos, eu gosto de falar de noites de sono, uhum, porque o nosso cérebro ele funciona assim, né? Você vai absorvendo conhecimento, mas você precisa de uma noite de sono, porque ele vai limpar, literalmente vai lavar o seu cérebro,
vai tirar todo aquele cansaço, toda aquela energia que foi gasta, e ele vai massificar o que você aprendeu. Logo, o inglês é a mesma coisa, só que tem uma coisa que é muito diferente, porque a música, ela é a música, Hum. ponto. O inglês não é, porque tem o português para te incomodar aqui, porque é o seguinte, uma coisa que eu queria até te perguntar sobre isso, você comentou no começo do nosso conversa, não, na verdade foi nos bastidores, Na na prévia. prévia, que tem aquele aluno, aquele candidato que ele fala assim: "Não, eu entendo tudo, mas na hora que você vai perguntar, na hora que ele vai escrever, você viu que ele não entende nada". Hum. Como é que Então, acontece muito. A gente, quando recebe um aluno que fala, ó, eu já tenho conhecimento, né? Aham. A gente faz um teste de nivelamento, escrito, um teste oral, para ver que conhecimento é esse que ele diz que conhece. E, assim, 99% das vezes que eu vou fazer avaliação oral, o que eu escuto é isso: olha, Ele tá mais pra trás. eu fiquei bem. Eu falei, nossa, que bacana, você tá bem, você ficou no livro 5, que bacana. Aí ele falou a mim, pois é, na escrita. Na oral eu sou péssimo. E aí ele fica, por que que na escrita ele é bom? Porque ele usa um tradutor, Uhum, ele, né, lê e relê 3, 4, 5 vezes para entender, para fazer um uhum, teste. E uhum. na fala, aqui na Que é aqui, ó. comunicação, tem que ter um ritmo, Ah, senão a conversa se total. perde. Sim. Né? E aí, quando eu começo a perguntar, você percebe pelo semblante do aluno que ele está dando a traduzida lá no fundinho para pensar numa resposta em português, traduzir para inglês e responder. Aí ele Que fica, legal. não, eu entendi o que você perguntou. Você perguntou, where are you from? É de onde eu venho, né? É de onde eu sou, né? Peraí. I am from Brasília. Então, assim, ele está traduzindo. Porque Ok. na escrita isso vai funcionar. Tem o inglês instrumental que você ensina o aluno a pegar as palavras-chave do Uhum. texto, e aí ele consegue entender o geral sem se aprofundar muito. Mas na conversa, eu preciso que esse conteúdo esteja lá, internalizado, Uhum. como você disse, massificado, né? Sim. Pronto para quando eu precisar lançar a mão dele, ele venha naturalmente. Uhum. Então, o aluno, normalmente, o que eu recebo são alunos que escrevem bem, leem, porque eu já li muito artigo, eu fiz faculdade, li muito artigo em inglês. Na minha área, eu conheço todo o jargão, mas na hora de falar, de se comunicar naturalmente, não sai. E aí, ou então o aluno fala, não, mas então traduz. Eu falei, não posso traduzir. Pensa você lá, ou você participando de uma conversa em inglês, a Uhum. pessoa não vai estar com legenda ali embaixo, não tem um displayzinho passando os subtitles ali Uhum. embaixo. Eu Ok. tenho que falar, eu tenho que ouvir, confiar no meu ouvido. Yeah, sim. Yes, 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 sim. yes, já estou te influenciando. Aham. Ó, já tô comprando aqui o CCA, viu, Já vamos gente? começar com o próximo podcast, Ah. vai ser em inglês já, né? Oh, cara, aí vai ser uma maravilha. Então eu tenho que confiar no meu ouvido. Eu entendi, Sim. eu vou falar e vai dar certo, porque eu passei por um processo profundo de Uhum. aprendizado, que é o que o material do CCIE, a experiência vai trazer. Eu cometi um erro no início dos meus estudos em inglês, que era o seguinte, que eu queria realmente fazer isso, eu queria traduzir, queria entender, queria que cada frase Uhum. ela fizesse sentido no português. Gente, e aconteceu acontece, acredito, em algumas escolas, eu não vou citar aqui para não, enfim, Acontece. que é o seguinte, que eles colocam alguns professores portugueses, brasileiros, português, ó, brasileiros. Uhum. E aí o que que acontece? Quando ele vê que o aluno trava, ele intervém em português. Isso. Cara, eu só comecei a evoluir, e eu falo assim, evoluir de dar saltos mesmo, assim, de você falar, cara, como meu inglês tá mais fluente, tá mais legal, tá mais Uhum. solto, quando eu não tive mais professores Que falavam brasileiros, português. exato, português. Porque aí você tem que se virar nos 30 É a pra necessidade. A necessidade faz o seu cérebro ficar alerta. Ele falou, opa, agora eu tenho que trabalhar aqui, porque não vem fácil. não vem fácil. Você sabe o que que eu fazia, André? Que era muito engraçado, assim, e depois eu comecei a perceber que eu estava aprendendo quando eu parei de usar o Google Tradutor. No começo era um professor intervindo em português. Eu falei, cara, não tá legal. Porque, inclusive, tinha hora que puxava tinha um assunto interessante que ele só falava em português. E eu ficava assim, falando, Não. querendo interromper, assim, pra Ah, falar, bicho, bora falar, vamos falar inglês. E aí depois, beleza, comecei a pegar só professores que só falavam inglês. uhum. Aí não tinha jeito. Aí quando era uma coisa muito assim que travava mesmo, assim, que eu não conseguia dar andamento na conversa, aí eu pegava uma palavra-chave e botava ela no tradutor. Uhum. Aí, entendi mais ou menos.
deixa eu tentar agora perguntar se é isso mesmo Uhum. que ele tá me pergun que ele tá falando. Porque o inglês, ele é muito legal, assim, eu acho muito interessante. Eu não sei se isso queria ter a tua opinião, assim, eu não sei se isso tem no português, mas assim, tem o inglês ele tem muita coisa de contexto, né. Sim. Não é só, assim, você traduzir literalmente, ele tem como é que funciona isso? É por isso que a gente tem que falar só inglês. Inglês, justamente. O inglês, o português é muito difícil, né? Então, Sim. assim, eu sempre falo, gente, quem fala português aprende qualquer uma. Porque português é muito difícil. A gramática do português é absurda. O Uhum. espanhol também é Sim. muito complicado. Mas o português é uma loucura, ela é muito complicada. Uhum. E do inglês não é. Porque, assim, o exemplo mais esdrúxulo, assim, Ok. quem teach é teacher. E em português, quem ensina é professor. Professor não professa, professor ensina. Então não faz sentido. Né? Sim, Em inglês, não. Quem work é worker. Quem teach é teacher. Então é muito óbvio. sim, Então quando você entende essa essência, sim. vai ficando muito fácil. Em contrapartida, a gente tem os falsos cognatos, coisa que você acha que é, mas não é. Ok. Né? A palavra que você jura que é, mas não é. O exemplo mais clássico que eu pego, falantes que falam muito bem e que cometem esse erro é o pretend, porque pretend em inglês não é pretender, é Não é? fingir. Então eu falo assim, I pretend to be a teacher. Eu finjo que sou professor. Eu não pretendo ser professor. Eu finjo que sou Cara, que professor. louco, que doideira. Então, assim, então tem essas coisas que você tem que se adaptar, porque vai te fazer falar errado. Né? Pretender em inglês é intend, ter intenção de fazer alguma coisa. Quando eu falo I pretend, eu não pretendo é fingir. Né? Então, assim, tem esses falsos amigos que vão atrapalhar, mas no geral ele é muito mais simples que o português. Sim, Muito. sim. O vocabulário, a quantidade de palavras que eu preciso para falar inglês, justamente porque no inglês eu faço todas essas adaptações, né, de teach, teacher, work, Ok. worker, em português não vai dar. E tem, assim, uns verbos coringas, tipo get. Get é quase Cara, tudo. Get pra mim é o É a vida, terror. né? Não, Não, é get o é quase terror. tudo. Não, mas assim, eu Na tenho muita dúvida, dificuldade. get. Sério? Quase sempre. Não vamos Olha, adorei. generalizar, Não, não. tudo bem. Não, é porque Quase tem get sempre. away, get Tem as up, expressões com cara, get. e aí eu fico assim, esse era a minha maior, era não, e ainda é, Ainda é. Não, as uma das expressões, grandes os phrasal dificuldades. verbs, as expressões em inglês, você tem que saber, tem que memorizar. Não tem Mas, como. mas assim, eu já gostei da André, na dúvida, get. Oh! E com relação a traduzir, Aham, traduzir é a pior coisa que tem. ok. Eu sou contra, absolutamente contra traduzir. Os teachers do CCAA, a gente, quando faz reunião, treinamento, eles fazem muito treinamento, toda virada de semestre, o departamento de ensino, o nosso franqueador, Uhum, ministra treinamento para todos os níveis de novo, né? Então, eu tenho professora hoje que dá aula no curso de professor daqui das Zanosca, a gente tem um curso de professor, e uhum. ela faz treinamento do básico todo semestre, porque Cara, ela que tem que legal. voltar lá e se Sim, adaptar e pensa, será que eu esqueci alguma coisa? Será que na minha mega experiência eu estou começando a suprimir alguma etapa do método que vai fazer falta? Porque o método é todo é, separadinho por passos, né? Então sim. eu tenho que fazer todos os passos da aula para eu ter certeza de que eu atingi o objetivo. Uhum. E traduzir não está nessa lista, porque não é para traduzir. Então, se o aluno não entendeu, faz mímica, desenha, você tem que ser meio artista lá Se na vira. frente. Faz mímica, usa o outro. A gente tem aquele aluno que sempre sabe tudo, usa ele, pergunta para ele 3, 4 vezes até todo mundo perceber o que ele está respondendo. Desenha um quadro, se for o caso, faz um desenho, traz um flashcard, né, um Aham, sim. cartazinho, mas não traduz, porque eu crio um vício quando eu traduzo. E para o adulto isso é muito difícil, porque o adulto ele quer uma resposta imediata. É o que você ficava nessa angústia na sua aula, né? Aham, Ele quer uma resposta imediata. sim. Os nossos professores são todos brasileiros. Eu hoje não tenho nenhum estrangeiro trabalhando no CC. Já tive, Ok. mas não tem. O que eu acho de bom nisso? Legal o estrangeiro, porque o aluno vai ter esse contato já com o falante nativo, E a é, velocidade de a fala, que é velocidade é muito. diferente, ele não tem muita consideração, ele vai falar mesmo, Uhum, ele vai ficar. E aí vai ter aquele momento que o negócio para ele é tão óbvio, ele vai dizer, não sei por que você não está entendendo. Isso é lógico, isso é óbvio. uhum. E quem passou pelo processo de aprender, que é o professor brasileiro, que teve que passar pelo processo, Ele ele tá mais entende. similar ali com a. Ele teve a experiência, então ele sabe o que você está passando, Sim. né? O Cissé, há uns anos atrás, há muitos anos atrás, quando ele fazia treinamento com a gente, ele dava uma aula de japonês, que era para você saber como o aluno se sente na sala quando ele não está entendendo nada do que ele está ouvindo. No primeiro momento, ele não está entendendo nada. Então, ele Sim, pegava um total. monte de professores de inglês e de espanhol, super habilitados, e que falavam assim: não, mas é que esse livro 1 é muito fácil, o aluno não entende. Então, peraí, vou fazer uma aula de livro 1 com você de japonês. Vamos.
Vem cá, E aí chega. você fica, falei, gente, é sério, eu não tô entendendo nada do que é tá, 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 tá. O aluno inglês também é isso. Total. Então, o legal do professor brasileiro é que ele sabe dos tropeços que ele deu na vida, dos momentos que ele precisou pedir para repetir, ele vai ter Uhum. mais empatia, Total. né? Ele vai ser mais empático com aquele aluno, porque ele também passou por isso. Então, ele vai justamente, normalmente, nosso professor é um ex-aluno. Sim. Né? Hoje tem metade da minha equipe é de ex-alunos, metade Uhum. da equipe de professores do CC é de ex-alunos. E eles sabem, não, quando eu fiz quando eu era aluno nesse livro, Passei raiva. eu me bati nesse conteúdo. Eu sei que eles têm muita dificuldade, Aham. porque né, as perguntas com quem, né, com who. Uhum. Quando chega no livro 4 eles vão ver who. É muito difícil para Sim. eles. Aí você fala, mas tá, só estou perguntando quem fez e para quem fez. Calma, é difícil. Até eles pegarem o jeitinho, é difícil, né? É a questão de eu ter que botar um auxiliar na frase para fazer pergunta, que Uhum. o meu verbo não pergunta, né? O verbo em inglês não pergunta. Eu tenho que usar um auxiliar, Sim, né? total. Então, eu moro aqui, se em português é verdade, você mora aqui, eu só mudo o ponto de E interrogação, ou então a a entonação. entonação. Em inglês, não, em inglês eu preciso botar um tal de um do na frente lá, né? Ou um does ali. Um do, does, um did no passado, para fazer uma pergunta. Ah, por quê? Eu tô perguntando. Não é você mora aqui? É só mudar Uhum. a entonação. Não, eu tenho que ir me acostumando com Mas, essa nova mas o estrutura. nativo, às vezes, ele não usa Não, Não? não. É, eles, assim, no dia a dia, no falar no dia a dia, eles cometem bastante erros. Você pode ver um ator, um cantor dando entrevista, você Uhum. vai ver que ele faz umas coisas assim que não, Não tá não tá, na não tá, não gramática, tá ele na não tá. gramática. Mas assim como no É, português também, nem todo total. mundo. Você vai entrevistar um cantor sertanejo, ele vai falar goianês, né? Ele fala um goianês, né? Ele fala sem. Eu estou Ai, ai. entendendo o que ele está falando, eu sei que é um regionalismo, Aham, mas se eu for colocar aquilo na gramática, tá errado, total. né? Então é a mesma coisa com o inglês. Tem gente lá que não vai falar o inglês. Quando eu chego lá, eu tenho uma filha que mora lá, Que então eu legal. estou sempre por lá, sempre, graças a Deus, 2 vezes por ano. Aí Sempre. quando eu chego lá, que eu começo a falar muito certinho, a pessoa olha, ser brasileira? Eu falei, sim, nossa, seu inglês é muito bom, você fala muito certinho, porque eu falo com a gramática corretinha que eu aprendi, Aham. né? Então, eu acabo falando um pouco melhor do que alguns, porque eles falam atropelando e as contractas deles são muito mais pesadas do que a que eu aprendi a usar aqui, Uhum. né? De encostar uma palavra na Sim, outra e sim. falar bem Grudar rapidinho, ali falar bem rapidinho, então vai acontecer, mas a gente tem que saber o certo, e o CC tem essa preocupação, eu gosto de falar que a gente não bota assim, por exemplo, eu não falo assim, eu falo assim, eu nunca mostro o errado na sala, Uhum. porque o aluno tem que estar exposto ao certo o tempo todo. Se eu mostrar Entendi. o errado, ele ouviu uma vez Já era. o errado, vai Já ficar. entrou. É. De Então, alguma o forma já entrou. professor ele nunca vai comparar o certo com o errado. O aluno falou errado e falou não, aí ele vai falar o Sim. certo, Legal. ou faz uma outra pergunta e leva ele a entender que ele falou errado, não deixa que a última coisa que ele ouviu, por exemplo, seja o erro. Então, eu não vou falar Isso para é ele, olha, interessante. eu não falo nós vai, eu falo nós vamos. Não, não, ok, we say nós vamos. Nós dizemos nós vamos, ok? Então, nós vamos. Pô, Acabou. cara, isso é muito legal. Não vou usar o erro para justificar o acerto, Total. né? Porque eu vou deixar, ele não pode ouvir o errado, nunca. Ele tem que ouvir sempre o certinho, que é para ele ter uma Andréia, referência. pra gente fechar com chave de ouro, vamos mandar uma mensagem para aquela câmera ali, Hum, disso, do CCAA, pro pessoal ter essa iniciativa de nunca é tarde demais para quem já tá velho, e para o seu filho, que é uma oportunidade que ele pode estar perdendo para o futuro dele. Que sim. o inglês realmente vai sim fazer a diferença no futuro. Hum. E então eu queria que você mandasse um recadinho para conhecer, para convidar e chamar essa oportunidade, mostrar essa oportunidade de estudar no CCIE. Bom, aprender inglês é uma necessidade básica hoje. Não nunca é tarde, como ele disse, nunca é tarde para a gente começar, sempre tem tempo. Eu já tive alunos de 85, 90 anos terminando o curso lá com a gente, por puro prazer de falar inglês, sem Uau. nenhuma necessidade de mercado de trabalho, que eu já nem estava mais nele. Começar o quanto antes, porque a criança, quanto mais cedo ela começa, mais facilidade ela tem, mais tranquilidade para esse processo acontecer, nós vamos ter. E o CCA tem ferramentas e material para dar esse suporte. Não é à toa que a gente está há 60 anos no mercado, ensinando milhares, milhões de alunos.
Então, eu hoje estou falando em nome do CICEI da Asa Norte, falo em nome do CICEI geral, né, do Departamento de Ensino Nacional, que faz um trabalho fantástico. Falo em nome do CICEI Asa Norte, que está fechando uma parceria aqui com a Escola de Artistas, a ClipTube, e que as portas estão abertas. Vai lá, assiste uma aula, faz uma aula demonstrativa, vai valer a pena. E vai ficar. Eu tenho certeza que depois você entra na sala, você não sai mais, não. Que legal, que legal, que legal. Gente, é, eu sou suspeito para falar, porque assim, realmente eu sou um cara apaixonado. Falei comunicação no topo, mas o inglês. Até porque eu sou um cara das artes, gente. E Hollywood, eu adoro o cinema de Hollywood, Nossa. eu adoro os musicais da Broadway. Então, todos eles são ingleses, assim. E eu falo pra vocês que eu tô num processo ainda. Vou conversar com o André agora em off, mas assim, eu tô num processo que um dos meus sonhos é esse. É realmente assistir um musical, assistir os filmes em inglês sem legenda. Hoje eu consigo assistir com legenda e eu falo pra vocês assim que 70% do filme eu consigo entender. Mas meu sonho realmente é não precisar de legenda, porque aí sim você tá no caminho certo, assim, você já tá mais fluente na língua. Deixo aqui as minhas recomendações, conheçam, porque vale a pena sim você aprender um novo idioma e eu, claro, vou sempre escolher o inglês porque é um sonho, é uma paixão. Então, um grande abraço para vocês. Muito obrigado, Andréia, pela sua Obrigada a presença, você pelas por me suas. receber. Cara, foi muito legal, o seu conteúdo foi Ah, riquíssimo. que bom. E até o nosso próximo Viva Voz Podcast. Valeu!